Irmãos, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A leitura vai ser feita do versículo 1 até o versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 até o 12. Diz assim, Atos dos Apóstolos: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguiram: Com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje à noite tem por título O Maravilhoso Nome de Jesus. O maravilhoso nome de Jesus. Irmãos, o Novo Testamento, quando foi escrito, os apóstolos eles fizeram questão de deixar bastante claro uma coisa. Os apóstolos se utilizaram de linguagem jurídica para poder explicar e expressar a boa notícia de Deus para os homens. É por isso que a gente encontra no Novo Testamento termos jurídicos como justificação, é uma expressão jurídica, é usada no tribunal, justificação forense. Adoção é uma expressão jurídica também. Imputação é uma outra expressão jurídica usada nos tribunais. E aqui hoje à noite eu gostaria de falar para vocês de uma expressão que Lucas faz questão que vocês entendam hoje à noite: procuração. Procuração. Porque quando esses apóstolos curaram o enfermo no livro do capítulo 3 de Atos, vocês vão ver aí, Atos dos Apóstolos. Vejam a pergunta que os sumos sacerdotes e as autoridades fizeram a eles. Versículo 7. E pondo-os perante eles, o arguiram: com que poder e em nome de quem fizeste isto? Me explica como é que esse homem foi curado. E me explica também quem foi que deu esse poder para vocês. E também eu gostaria de saber em nome de quem
vocês fazem essas coisas. Isso é procuração. De acordo com o dicionário, procuração é quando uma pessoa autoriza, concede plenos poderes a uma segunda pessoa, e essa última pessoa, essa segunda pessoa, vai agir representando os direitos, vamos dizer assim, em determinadas circunstâncias. Essa segunda pessoa representa a primeira legalmente. E é interessante que nós que estamos aqui hoje à noite, o Senhor Jesus Cristo, antes que esses apóstolos saíssem para poder evangelizar, Jesus Cristo fez questão de deixar bastante claro para eles que havia oferecido a eles uma procuração. Na realidade, o Novo Testamento, e principalmente aqui os primeiros capítulos do livro de Atos, o nome de Jesus é usado pelos apóstolos como essa procuração. Quando os primeiros cristãos pronunciavam o nome de Jesus, sabe o que é que eles estavam querendo dizer? Vejam em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Veja como Jesus preparou esses cristãos antes mesmo deles começarem a pregar o Evangelho. São Lucas, capítulo 12. Eu vou ler aqui os versículos 13, eu vou ler depois o versículo 14. Diz assim, Lucas 12, 13 e 14. Neste ponto, versículo 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, é o que está acontecendo no livro de Atos, capítulo 4. Os apóstolos estão diante das autoridades eclesiásticas no templo, sendo questionados: em nome de quem? Quem te deu esse poder? Quem lhe deu essa autorização? Aí olha o que Jesus diz: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Agora veja, versículo 32 do mesmo capítulo de São Lucas, capítulo 12. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de quê, irmãos? De vos dar o reino. E é interessante que quando a gente vai para as cartas, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo deixa bastante claro que nós somos cooperadores de Deus. Expressão muito forte, né? Nós somos cooperadores de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai usar também de uma outra expressão usada no meio jurídico. O apóstolo Paulo diz que aqueles que creem em Cristo são embaixadores, como se o próprio Deus falasse e como se o próprio Deus agisse por meio de nós. Isso aqui, irmãos, é Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito para que vocês entendam que aquilo que Deus fez por nós e que Deus fez em nós, e principalmente, é isso que eu quero que vocês levem para casa, aquilo que Deus faz através de nós. Porque cada um de nós que estamos aqui hoje à noite, nós temos plenos poderes, nós fomos revestidos de autoridade para poder aqui nesse mundo sermos representantes de um reino e de um poder que já nos foi ortogado, que já nos foi dado. E que quando os interesses e os poderes desse reino de Deus, dos quais nós somos representantes, for de encontro aos poderes dos reinos que existem aqui na terra, Atos dos Apóstolos diz: quando isso acontecer na sua vida,
quando as pessoas questionarem vocês, quando as pessoas perguntarem, quando as pessoas disserem em nome de quem, por quê, quem te deu autorização para fazer isso, ou pior, quando as pessoas disserem você não pode, você não deve e você não tem a mínima condição de fazer isso. Fazer o quê? Proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos diz que quando isso acontecer na sua vida, vocês devem dizer assim: importa obedecer a Deus e não aos homens. Porque quando Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, e isso aqui é um livro histórico, só que diferente da história que a gente aprende na escola, né? A gente vai para a escola aprender história, a história do Brasil, descobrimento do Brasil, a gente vai aprender história. Aí uma vez um colega meu chegou assim e disse assim: professor, olha, eu vou ser mecânico, do que adianta a história para mim? Aí o professor disse assim: olha, aqueles que não aprendem com o passado é capaz de repetir os mesmos erros no futuro. Geralmente os professores de história não dizem isso quando a gente está lá na escola estudando história. Lucas é um historiador, ele está descrevendo fatos e acontecimentos a um certo Teófilo. Só que a história que Lucas está descrevendo aqui para nós não é o descobrimento do Brasil, não é as histórias que a gente aprende na escola. A história que está sendo descrita para nós aqui é a história de Deus reunindo um povo para que esse povo receba uma procuração em nome dele para agir aqui na terra como se fosse o próprio Deus. É por isso que no capítulo 1, versículo 8, o que é que Lucas diz? Olha, vocês irão receber a promessa do Pai. E que promessa é essa? Recebereis poder quando o Espírito Santo for derramado. E quando a gente vai lendo o livro de Atos, a gente vai vendo essa fórmula que acontece em Atos 2, acontecendo na vida de famílias, de indivíduos, de grupos, e essas pessoas vão recebendo o poder de Deus, e o poder de Deus que elas estão recebendo é o próprio Espírito Santo. Porque quando você chega em Atos, capítulo 19, você vê Paulo dizendo para um grupo de discípulos de João Batista, fazendo a seguinte pergunta: vocês receberam o poder do Espírito Santo? Deus está agindo através de vocês? Vocês têm uma procuração em nome de Deus para agir como se fosse o próprio Deus aqui na terra? Aí os discípulos de João disseram: não, a gente nem mesmo sabe quem é o Espírito Santo. E com isso Lucas está querendo dizer que esses discípulos de João Batista, eles ainda não tinham entrado no reino de Deus. Eles ainda não tinham sido revestidos do poder. A procuração não tinha sido dada a eles ainda. Aí Paulo prega o Evangelho, a boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. E agora as pessoas que recebem o Espírito Santo de Deus podem agora agir em nome de Deus aqui na terra. E toda a fórmula que acontece em Atos 2, irmãos, vai se repetindo. Vai se repetindo. Agora presta atenção aqui, em nome de Jesus. O livro de Atos procura mostrar para nós os 30 primeiros anos da igreja cristã. Geralmente, quando a gente lê os feitos, as obras grandiosas que a gente vê Pedro com a sombra curando, gente. Os lenços de Paulo são usados para poder expelir demônios e curar pessoas. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Pedro, com uma única pregação, se converter 2.000 pessoas. Aí a gente olha para o livro e vê esses feitos grandiosos, e geralmente, como nós somos saudosistas, né? A gente tem essa tendência de ser saudosista, a gente quer trazer o saudosismo também para a Bíblia, para nosso relacionamento com Deus. E geralmente, desde que eu estou na igreja cristã, as pessoas dizem, naquela época, a época dos Atos dos Apóstolos, ali sim é Evangelho. O Lucas, que está escrevendo esse livro para Teófilo, ele está querendo dizer o seguinte para Teófilo: ó Teófilo, mesmo que a sua sombra nunca tenha curado ninguém,
mesmo que o seu lenço nunca tenha sido usado para poder expulsar demônio de seu ninguém, mesmo que você não tenha feito uma pregação e se convertido 2.000 pessoas ou 3.000 pessoas, não se preocupe com isso, porque o mesmo poder que foi dado a Paulo, a Pedro e a todos aqueles cristãos é o mesmo poder que opera nas suas vidas e na minha vida. Sabe qual é a diferença? Sabe por que a gente não crê nisso, gente? É porque a gente, às vezes, tem uma dificuldade muito grande de entender o Evangelho. É por isso que Jesus disse para os discípulos de Emaús: ó nécios e tardios de coração, como a gente tem dificuldade de entender o Evangelho. Como a gente é difícil, a gente é lento, a gente é complicado para entender o Evangelho. O poder de Deus não está nos nossos feitos e nem nos nossos atos. O livro de Atos dos Apóstolos diz que o poder de Deus chega para você quando você é selado e batizado com o Espírito Santo. Porque se o mesmo poder de Deus que estava em Paulo não tiver em você, no dia da ressurreição você não vai ressuscitar. Você não vai ressuscitar. Porque Paulo diz que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que habita na sua vida e habita na minha vida, mesmo que você com oração nunca tenha curado uma dor de dente, mesmo que com lenço você nunca tenha expelido demônio nenhum, independente de você ter feito algum sinal, sim ou não. Lucas diz, não importa. O livro não foi escrito para que fizesse uma separação, vamos dizer assim, um distanciamento grande entre os primeiros cristãos e nós. Não. O livro foi escrito para deixar bastante claro que Deus deu uma procuração, não somente para eles, Deus havia dado para todos os cristãos. Vocês acabaram de ler aqui em Lucas 12. Quando vocês estiverem diante dos tribunais, não se preocupem, é só vocês mencionarem o nome de Jesus. E quando a gente vai para o discurso de despedida de Jesus, aqui isso fica bastante claro. As últimas palavras de Jesus, dos capítulos 13 até o capítulo 16, Jesus diz várias vezes, naquele dia. Essa expressão, ela se repete no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16. Várias vezes Jesus diz para eles, naquele dia nada me perguntareis. Naquele dia vocês vão entender que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu em vós. Naquele dia a vossa tristeza vai se tornar em alegria. Naquele dia, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Não se havia ainda sido feita oração ao Pai em nome de Jesus. Mas Jesus diz, naquele dia vocês agora vão começar a orar ao Pai usando o meu nome. E o Pai vos ama da mesma forma que o Pai ama a mim. E no discurso de despedida, Jesus deixa bastante claro. Presta atenção, abram seus ouvidos e ouçam. Assim como as pessoas ouviram e acreditaram nas minhas palavras, eles também vão ouvir vocês e vão acreditar nas palavras que vocês proclamam, porque vocês não estão dando testemunho de si mesmos. É por isso que João na carta diz, se nós aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E qual é o testemunho de Deus? Atos 4. Falavam eles ainda ao povo, versículo 1. Quando sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perceba que Lucas diz, eles estavam ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem, veja, em Jesus a ressurreição dos mortos. As autoridades, versículo 3, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. E Lucas diz, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram
subindo um número de homens a quase 5.000. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linha do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? E a nossa resposta tem que ser a mesma de Pedro, porque o mesmo poder que opera em Pedro opera também em vocês. E qual é a resposta? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse às autoridades do povo e ancião: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, preste atenção, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que a primeira igreja presbiteriana de Paulo Afonso aprenda e tenha conhecimento disso uma vez por todas. De quê? De que em o nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, essa é a procuração. Você é um representante dele. Talvez você diga assim: mas Márcio, a gente não tem esse poder. Mas Márcio, eu nunca fiz isso que essas pessoas fizeram. Veja o que é que Atos dos Apóstolos vai dizer para repreender esse pensamento errado que você tem. Atos capítulo 3. Olha a explicação de Pedro, irmãos. Atos 3, versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus. Leiam para mim, por gentileza. O nome de Jesus foi que curou esse homem. O poder não está na pessoa. O poder está no nome de Jesus. Nós fomos revestidos com essa autoridade. É quando você passa na BR, se você estiver numa Scania, e um ser humano, um policial fardado, entrar na frente e mandar parar, as pessoas param. Mas se quiser passar por cima dele, passa. O policial tem poder de parar uma carreta, gente? Tem? Não. Mas por que as pessoas param? Por causa do poder e da autoridade que ele está o quê? Revestido. E Lucas, ele é detalhista. Olha o que ele diz no versículo 12. Atos 3, versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder, ou piedade, o tivéssemos feito? Talvez você tenha pensado nisso. Não, Pedro fez esse homem andar porque ele era um homem de oração. Ele era um homem que orava nas madrugadas. E Lucas diz: não. Ah não, Pedro fez esse homem andar porque ele obedecia os 10 mandamentos? Resposta de Pedro: não. Pedro fez esse homem andar porque ele decorou o credo apostólico? Não. Não foi por causa da piedade de Pedro. Foi porque esse Pedro, assim como cada um de vocês que estão aqui hoje à noite, foi revestido pelo poder de Deus. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E isso significa agora que cada um de nós somos chamados para poder proclamar as virtudes desse reino, que não se pode ver, que não se pode ouvir, que não se pode tocar e que não pode ser apalpado. Mas é um reino que nós acreditamos, cremos e vivemos nele pela fé. É através do nome de Jesus que a gente tem, irmãos, plenas condições
de anunciar e de proclamar o reino de Deus, porque Jesus diz: o Pai vos agradou de vos dar o quê? O reino. Mesmo que você nunca tenha curado alguém, mesmo que você hoje esteja desanimado, preocupado, triste, mesmo que você hoje esteja com o corpo falecido, mesmo que você hoje esteja com a sua mente carregado de preocupação, de problema, ou seja lá do que for, esses homens também passaram por essas mesmas coisas. Não é isso que Tiago diz na carta? Elias era igualzinho a você, meu amigo, igualzinho a você. Paulo, do mesmo jeitinho de você. Os grandes homens e as grandes mulheres de Deus eram parecidinho como você. Eram homens fracos, medrosos, desequilibrados, cheios de problema e com muitas coisas para resolver em suas vidas. Mas a mensagem do Evangelho é clara. O Pai decidiu dar a essas pessoas o reino. Aquilo que Deus poderia fazer Ele mesmo de uma forma perfeita e de um piscar de olhos, que é a progressão do reino de Deus, Ele poderia fazer isso. Deus decidiu fazer de uma forma lenta, vagarosa e até mesmo, vamos dizer assim, desequilibrada, através de mim e de você. É dessa forma que o reino de Deus tem se expandido. Quem são as pessoas que proclamam o reino de Deus? Pessoas assustadas, medrosas, cheias de pecado, desequilibradas, problemas mentais, depressão, e por aí vai. São essas pessoas que proclamam o reino de Deus. E por que as pessoas vão acreditar? A resposta é simples. Porque o testemunho que nós estamos dando não é de nós mesmos. Vocês não vieram para cá para ouvir falar da minha vida. O testemunho que nós estamos dando aqui, noite após noite, domingo após domingo, é o testemunho de que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É dessa forma que termina o capítulo 4 do livro de Atos. Olha o que ele diz, verso 10 e 11. Tomai conhecimento, vós, todo o povo de Israel, de que é através do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é em nome dele que essa pessoa foi curada. Não foi por causa da virtude, não foi por causa do poder, não foi por causa da crença, não é porque ele era da igreja ortodoxa e aquele outro era da igreja pentecostal. Não, essas divisões quem fazem somos nós mesmos, gente. O poder de Deus atua na vida da pessoa, independente da pessoa. É isso que Lucas está querendo dizer. Pedro está dizendo: você acha que esse homem foi curado por causa da minha virtude? Você acha que esse homem foi curado por causa de quê? Da minha fé? Olha para mim. Quando ele foi crucificado, eu rejeitei ele 3 vezes. Eu pergunto, onde é que estava a minha fé naquela hora? Então por que esse homem foi curado? Porque as pessoas vão ouvir o Evangelho quando vocês proclamam. Não é por causa nem tão pouco do testemunho de vocês, não é nem tão pouco por causa da esperança, nem tão pouco da fé de vocês. As pessoas vão ouvir aquilo que vocês têm para falar, porque o testemunho que vocês falam não é de vocês mesmos. Nós não estamos aqui, irmãos, para proclamar a nós mesmos. Nós estamos aqui como embaixadores de um reino eterno e imortal. E o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele mesmo se encarregou de selar o teu testemunho e a tua palavra com o poder do Espírito Santo. Verso 11. Este Jesus, Ele é pedra rejeitada. E é mesmo. A mensagem de Jesus é loucura. Não é isso que Paulo diz? A mensagem de Jesus é loucura. É só você olhar as igrejas, irmãos. O índice de divórcio dentro da igreja está maior do que fora. Aí você vai pregar: venha para a igreja que nunca vai haver divórcio na sua casa. Será? É isso que Jesus está mandando você pregar? Porque é isso que eu estou ouvindo algumas pessoas pregar. Venha para a minha igreja que você vai ser curado. Mentira! A mensagem não é essa. A boa notícia não é essa. Qual é a boa notícia? É que Jesus é a pedra angular.
pedra de esquina. Ele é o fundamento. Qual é a mensagem? Verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, não existe nenhum ser humano que possa fazer por você aquilo que somente Cristo faz. Marido nenhum vai fazer por você, somente Cristo pode fazer. Esposa nenhum vai oferecer ao marido aquilo que somente Cristo pode oferecer. Nem os rebentos, os filhos, podem proporcionar para você a verdadeira alegria que somente Cristo pode dar. Nenhum emprego, nenhuma profissão, nenhum carro novo, nenhuma casa própria vai trazer a satisfação que somente Cristo pode oferecer. Essa é a mensagem. Outra mensagem além dessa é ensinamento de demônio. Porque o que Lucas está deixando bastante claro aqui é o seguinte: vocês foram revestidos com o poder de Deus. Sabe qual é a dificuldade das igrejas reformadas? É que o nome de Jesus é muito usado no evangelho quadrangular. O nome de Jesus é muito usado pelo ministério Rema. E as pessoas lá usam o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. Aqui na Bahia eu aprendi uma, que diz assim: só Deus na causa. Pernambucano diz de outra forma, mas os baianos dizem assim: só Deus na causa. São essas expressões que nós usamos para querer dizer que Deus vai mudar a situação, mudar a sorte, melhorar o ânimo da pessoa, fazer com que o dia que está uma desgraça fique melhor. Não é isso? Essas expressões que os baianos usam significam tudo isso. O nome de Jesus não deve ser usado dessa forma, gente. O nome de Jesus não tem poder na palavra mágica. O nome de Jesus não é uma varinha mágica. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica. O nome de Jesus é invocar uma pessoa. Quando nós usamos o nome de Jesus, nós estamos invocando uma pessoa. E essa pessoa é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando nós dizemos em o nome de Jesus, nós estamos dizendo para todas as pessoas que Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo o mundo e também reconciliou consigo aqueles a quem o Senhor deu a Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E o nome de Jesus vai ser usado por você, e você será representante de Deus aqui na terra, porque você foi ser embaixador de um reino que não pode ser medido, que não pode ser mensurado. É isso que nós somos hoje, irmãos. Cada um de nós que estamos aqui hoje à noite, nós temos o mesmo poder que Pedro tinha. Aquele que operou eficazmente em Paulo, opera eficazmente em você. Mesmo que você esteja assustado, mesmo que você esteja preocupado, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja frustrado, mesmo independente da situação que você esteja, meu amigo, a mensagem do Evangelho é a mesma. É por isso que o Apocalipse diz que o Evangelho de Deus é eterno. Qual é a mensagem do Evangelho? Você foi chamado por Deus para testemunhar Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Você crê nisso, gente? É isso que você foi chamado para fazer. Se vier curas através de você, é graça sobre graça. Se através de você demônios foi expulado do corpo das pessoas, é graça sobre graça. O fato é que o mesmo poder que operou nesses primeiros cristãos opera em nós. O livro de Atos segue os outros livros do Novo Testamento. Não tem diferença nenhuma. Todos aqueles que de Cristo recebeu, de Cristo se revestiu. Porque Deus está em todos e Deus opera em todos. Da mesma forma. Se você não acredita nisso e se você não está vendo isso, é porque você não está olhando pelos olhos da fé. Você está olhando por esse olho aqui, ó, o olho humano. Aí o olho humano, você sabe como é que funciona, né? Um é mais bonito, outro é mais feio, um é mais inteligente, outro é mais ignorante,
Olho humano é assim, um é mais rico, outro é mais pobre. Olho humano faz essas separações. O olho da fé, Deus está em todos, age por meio de todos, porque há um só Deus, um só povo, uma só esperança e uma só fé. E nós fomos chamados para uma única convocação: proclamar e anunciar a Jesus Cristo dentre os mortos. É a respeito disso que nós iremos prestar conta, de todo o bem e o mal que nós prestamos como embaixadores, representantes de Deus aqui na terra. Sois vós, lavoura de Deus sois vós, santuário de Deus sois vós. É como se o próprio Deus falasse por você, e é como se o próprio Deus agisse por você. É por isso que no dia do juízo, Jesus vai dizer: estive nu, me vestistes, estive preso, foste me visitar, estava com fome e me alimentastes. Aí aqueles que agem e vivem pela fé vão dizer assim: Senhor, quando foi que eu te vi nu? Quando foi que eu te vi com fome? Eu nunca te vi preso, eu nunca te vi com sede. Aí Jesus vai dizer: porque você era pessoa de fé. Todas as vezes que você fez para o próximo, a mim o fizestes. Mas quando você vive pelo olho nu, aí as pessoas vão dizer assim: estive com fome, me deste de comer, estive com sede e me deste de beber. Aí o olho nu vai querer a glória para você mesmo. É por isso que Jesus diz: você vai trocar a trombeta para você mesmo, você vai anunciar a você mesmo, você vai escrever um livro ensinando como você tem que agir em determinadas circunstâncias. Evangelho não é filosofia de vida, irmão. Evangelho não é filosofia de vida. Evangelho é um evento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Que evento é esse? Deus criou um novo céu e uma nova terra, e aquele que crê nele é um novo homem e uma nova mulher. Apesar de o vizinho olhar para você e dizer: não mudou nada, mas Deus vai dizer: em Cristo ele é uma nova criatura. Porque Deus não vê como vê o homem. O que é que o homem vê, gente? O exterior. O que é que Deus, quando olha para você, vê? Cristo em você. Isso é um maravilhoso nome de Jesus. Cada um de vocês hoje aprenderam a verdade do Evangelho. Usem o nome de Jesus, proclamem o nome de Jesus, e creiam que vocês foram revestidos com esse poder, e que a gente não está devendo nada ao cristianismo primitivo, porque o mesmo poder opera em nós. Amém.